Bem-vindos a mais uma edição do Desabafo de Ritter. É o primeiro desabafo deste novo ano e mal começamos o ano, estamos apenas há 3 dias nele e já pudemos observar manifestações claras do que podemos de fato esperar para o resto deste ano. A operação militar ilegal na Venezuela, o sequestro de um líder soberano, de um Estado soberano, pelas forças militares de uma outra nação, operando totalmente desprovidas de qualquer legalidade. Mas essa não é a principal conclusão. Porque quer dizer, vamos lá, os Estados Unidos têm feito isso por décadas já. O que foi, afinal, a invasão e ocupação do Iraque em 2003, se não uma invasão ilegal para remover o líder soberano de um Estado soberano? O que torna esta situação particular e distinta é que estamos a testemunhar, de fato, uma nova forma de agir. Ou, para ser mais preciso, penso que estamos a ver o amadurecimento, a evolução de uma abordagem já existente, mas agora mais refinada, para a mudança de regime. Perguntem a si mesmos como a operação para derrubar Maduro finalmente se concretizou e foi bem sucedida. Eu posso te dizer, sabe, com a pouca informação que tenho sobre como a Delta Force e a Task Force 160 operam, a ideia de que esta pequena incursão teria sido feita em qualquer coisa que não fosse um ambiente permissivo, é completamente ridículo. Não se enviam 35 soldados, por mais bem treinados que eles sejam, para uma área que está fortemente defendida. Eles entraram num ambiente permissivo, onde foram levados a acreditar que certas coisas aconteceriam e certas coisas não aconteceriam, e eles conseguiram efetuar rapidamente a detenção de Maduro e sua esposa. Não sofreram baixas, nenhuma perda de equipamento, etc. Se tivessem feito isso contra uma posição bem fortificada, contra um presidente disposto a dar a vida em defesa da sua autoridade como líder de um Estado soberano, teriam perdido todos. Então, sabemos de imediato que algo está errado. A outra coisa que sabemos é que esta não é a sua mudança de regime normal, onde se derruba o líder e todas as estruturas de autoridade. Os militares venezuelanos, as forças de segurança interna venezuelanas, permanecem intactas em seu lugar. Isso significa que alguém, em algum lugar, traíram o seu país. Algum venezuelano em algum lugar, muitos venezuelanos em algum lugar, ou parece que quase a totalidade da elite política e econômica venezuelana está na folha de pagamento da CIA, que eles receberam uma quantia significativa de dinheiro ou a promessa de dinheiro futuro. Lembrem-se que a Venezuela está sobre as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Este é o petróleo que o presidente Trump afirma ser americano. A Chevron está ativamente explorando este petróleo para seu benefício econômico, e parte da riqueza gerada pela venda deste petróleo pode ser usada para enriquecer uma elite econômica, política e militar venezuelana significativa. Parece que foi isso que aconteceu. Basicamente, os Estados Unidos da América impuseram sanções severas à Venezuela com o objetivo de criar uma grave dificuldade econômica e, em seguida, exploraram o considerável potencial econômico que adviria do eventual levantamento dessas restrições, com o intuito de gerar um clima de esperança, de grande expectativa, o qual, contudo, não se materializou pelas ações políticas do seu governante. E assim, essas pessoas se voltaram contra o seu próprio líder, pegaram o dinheiro da CIA e permitiram que o Maduro simplesmente desaparecesse. Agora, por que eu estou levantando essa questão? Porque no Irã, hoje, temos uma situação muito semelhante. Temos uma situação em que o governo iraniano tem operado por tempo demais sob a falsa crença de que poderia haver relações normalizadas com o Ocidente, né? Que se pudéssemos apenas levantar as sanções e fazer com que esta interação econômica voltasse a funcionar, que as coisas poderiam ser normais. E assim eles se permitiram sentir a antecipação do levantamento das sanções, do como a vida poderia ser em um ambiente pós-sanções, apenas para descobrir que os Estados Unidos não estavam interessados em levantar as sanções. E agora há pessoas que esperam benefícios econômicos, mas não os estão recebendo, e os Estados Unidos dizem, não nos culpem, culpem o seu governo. Agora há uma oposição que está surgindo nas ruas, dizendo que o governo falhou com o povo iraniano. Este é o objetivo, este é o propósito, usar sanções para criar uma situação de caos político, um caos político interno que possa levar à queda de um regime. E esse é o objetivo e a meta no Irã. Não sei se seremos bem-sucedidos ou não. Provavelmente não, mas, novamente, isso só aponta para problemas. Rússia.
Esta é a questão principal. Perceba, temos sanções impostas sobre a Rússia. Nós tínhamos sanções significativas impostas desde 2014. As sanções que foram impostas depois de 2022 foram especificamente projetadas para destruir a Rússia, para destruir a economia russa, para derrubar a Rússia, para colapsar a Rússia, para provocar uma mudança política na Rússia. Isso significa que Vladimir Putin se foi. Esse é o objetivo, esse é o propósito dessas sanções. E ainda assim, hoje temos Donald Trump dizendo que ele quer ter boas relações com a Rússia. Queremos ter relações econômicas normalizadas e vemos essa via diplomática paralela a acontecer com Kirill Dmitriev, né? O ex-banqueiro, sabe, do Goldman Sachs, agora à frente de um fundo soberano de riqueza na Rússia, trabalhando com Steve Witkoff, um dos amigos do setor imobiliário do presidente Trump, lá de Nova York, e Jared Kushner, o genro de Trump, que fez carreira recentemente, explorando tragédias nacionais para seu próprio benefício econômico. Basta olhar o que ele está tentando fazer em Gaza. Agora, eles estão se encontrando no Kremlin com Vladimir Putin, falando sobre este grande potencial econômico que pode existir assim que as sanções forem levantadas, mas os Estados Unidos jamais suspenderão as sanções contra a Rússia. Nunca. E a prova disso é ou o que aconteceu há apenas uma semana, o ataque de drones pelos ucranianos a uma instalação que é uma propriedade presidencial onde o presidente Putin tem uma residência. Agora tudo indica que este ataque de drones foi facilitado pela Agência Central de Inteligência, utilizando dados de inteligência coletados a partir de recursos de inteligência militar americanos. 21 dos 91 drones que atacaram foram abatidos com seus sistemas de orientação completamente intactos e os russos têm. Eles recuperaram estes e os avaliaram. Entregaram um desses chips aos Estados Unidos. Não disseram o que havia dentro. Eles simplesmente disseram que podem ver por si mesmos, mas o que estava contido naquilo era a prova. Que, primeiro, era uma instalação presidencial designada para ataque, segundo, o momento estava ligado a uma conversa contínua entre Trump e Putin. Terceiro, que a qualidade da inteligência carregada naquele chip só poderia vir da coleta de inteligência nacional de recursos dos Estados Unidos. E há algumas pegadas digitais, impressões também, que mostram que os dados foram processados por entidades do Departamento de Defesa americano antes de serem inseridos. Então este foi um ataque americano contra o presidente russo, não para matá-lo. Este ataque nunca foi planejado para matar. Foi concebido para enfraquecer o Vladimir Putin, para demonstrar que o Vladimir Putin, você sabe, é um homem fraco, talvez o tempo dele já tenha passado, é hora dele se afastar, de sair de cena. A propósito, as sanções poderiam ser levantadas, mas o presidente Trump está muito aborrecido com o presidente Putin pelo que ele está a fazer na Ucrânia. Poderíamos conseguir que estas sanções fossem levantadas se Putin fizesse apenas o que se espera dele, mas ele não está fazendo isso, e ele é um homem fraco. Enquanto isso, Kirill Dmitriev está sentado, se encontrando com Jared Kushner, enviando vídeos dele, surfando em Miami, como se tudo estivesse normal. Nada está normal. Como os russos disseram aos Estados Unidos, sem o dizer, sabemos tudo. Quando entregaram aquele chip, eles disseram, sabemos tudo, sabemos o que vocês fizeram. Os Estados Unidos nunca mais poderão ser confiáveis e não deveriam ser confiados novamente, não na sua manifestação atual. E é hora de a Rússia perceber que não há uma oportunidade de ouro à espera do levantamento das sanções. Isto é um sonho irrealizável que foi arquitetado pela CIA, pela Ratcliffe e companhia, concebido para criar a enganosa promessa de esperança. Se as sanções forem suspensas, haverá um benefício econômico para os russos. Haverá um certo segmento da população russa, da elite política e econômica, que acredita nisso, que começa a planejar, apostar nisso, e então se frustra quando não acontece. E eles procuram alguém para culpar, e essa pessoa é o presidente Putin, que está muito fraco a propósito, porque os Estados Unidos o atacaram e Putin não fez nada a respeito. Este é o plano. É o que está acontecendo agora. Chegou a hora. Infelizmente, eu acredito que os russos reconheceram isso. Né? Eles estão dizendo que, as negociações como existiam antes não existem mais. Mas talvez seja a hora de apenas dizer a Kirill Dmitriev, essa é a última vez que você vai a Miami. E talvez Steve Witkoff e Jared Kushner nunca mais visitem o Kremlin, porque se a Rússia permitir que os Estados Unidos continuem a promover a ideia de um benefício econômico que surgirá assim que as sanções forem levantadas e isto se tornar uma linha de pensamento legítima,
Quando as sanções não forem suspensas, os russos estarão procurando alguém para culpar. E os Estados Unidos estão se esforçando para deixar claro quem eles querem que o povo russo culpe, e esse é Vladimir Putin. Porque nosso objetivo nunca foi viver em paz com uma Rússia governada por Vladimir Putin. Nosso objetivo sempre foi viver com uma Rússia subordinada, colapsada, ajoelhada aos nossos pés e Vladimir Putin removido do poder. É hora, por causa do que aconteceu na Venezuela, para as pessoas reconhecerem que este é um padrão que se repete pelo mundo. No Irã e na Rússia, esse foi o meu desabafo. Da próxima vez que algo me vier à mente, farei questão de avisá-lo. Feliz Ano Novo. 2026 está se mostrando ser